Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar do livro 4 da República, né? A gente tinha finalizado o livro 3 no último encontro, e é um livro onde basicamente o Sócrates, enfim, o Glauco, o Admanto, eles têm uma conversa acerca da educação, né? O livro 3. Sobre não digo as minúcias, né? Mas o Sócrates faz a crítica à poesia, né? A forma como a poesia é feita e a forma como ela é utilizada para o ensino, né, das pessoas. E basicamente essa crítica à poesia culmina na tentativa do Sócrates de elaborar uma educação que forme, então, esses dirigentes da cidade, né, os guardiões. Tá? No finalzinho do livro 3, a gente tem a descrição, basicamente, de como seria o modo de vida, né, dos guardiões. Eu acho que vale bastante a pena ler, porque sobre comentários a esse modo de vida dos guardiões que se abre o livro 4, né? O Sócrates diz, então, mais ou menos o seguinte, né? Sobre o estilo de vida dos guardiões. Então, vou pegar aqui, ó. Finalzinho do livro 3, o último parágrafo, né? Ele diz: Vê então, falei eu, né, Sócrates, se é mais ou menos assim que eles devem viver e morar para que venham a ser homens dotados de tais qualidades. Primeiro, ninguém terá algo que seja propriedade sua, a não ser o estrito necessário, né? Então, a primeira restrição aqui, né, o modo de vida dos guardiões, é que eles não podem ter nenhum tipo de propriedade, né? Aqui ele diz o estritamente necessário são as roupas, as armas, né? Enfim, aquilo que é necessário para o desempenho da atividade deles, né? Em seguida, ninguém terá moradia ou dispensa para onde qualquer um não tem acesso, né? Então ninguém tem uma casa ou mesmo um cômodo onde outros não possam entrar, um cômodo privado. Quanto aos víveres de que precisam os atletas da guerra, temperantes e valentes, eles os receberão dos outros cidadãos como paga pela guarda que exercem, na medida do que lhes seja necessário para que nada lhes falte durante o ano. Então, o salário, né, digamos assim, dos guardiões será provisões para um ano. Né? Basicamente, eles trabalham em retorno de alimento. Né? Frequentarão as refeições públicas e, como se estivessem alojados em acampamentos de guerra, terão vida em comum. Devem saber que ouro e prata, algo divino, procedente dos deuses, eles têm para sempre na alma, e para nada mais precisam do ouro e da prata dos homens, e que é impiedade contaminar a posse do ouro divino, misturando com a do ouro humano, porque muitos crimes foram cometidos por causa da moeda cunhada pelo vulgo. Né? Enquanto o ouro que eles têm dentro de si é puro. Outra restrição aqui à vida dos guardiões é que eles não podem ter contato com os metais preciosos, né, os metais usados na cunhagem das moedas. Então, eles não podem ter contato com dinheiro, né, basicamente. E a justificativa do Sócrates para isso, né, é que ele já tem todo o ouro suficiente na alma deles, né, e que seria impiedade corromper, né, esse ouro divino, esse ouro que eles têm por natureza, com o ouro humano, né. Na cidade, porém, só a eles será vedado lidar com ouro e prata e neles tocar. Não poderão ficar sobre o mesmo teto que eles, usá-los como adorno e beber em taças de ouro e prata. Então, eles não podem nem ficar sobre o mesmo teto que esses ornamentos de ouro. Né? Assim, salvariam a si mesmos e a cidade, né, se eles obedecessem essas regras. Se, porém, adquirissem terra própria, moradia e dinheiro, viriam a ser administradores do patrimônio familiar e agricultores em vez de guardiões, e se tornariam hostis proprietários em vez de aliados dos outros cidadãos. Ok? Então, o Sócrates diz aqui, olha, se eles respeitassem essas regras, né, que a gente está colocando aqui para o modo de vida deles, é muito provável que eles levassem a cidade à ruína, porque eles estariam mais interessados em proteger o próprio patrimônio do que o patrimônio comum da cidade. Uhum. E ele continua, odiando e sendo odiados, tramando ciladas e sendo vítimas delas, passarão toda a vida temendo muito mais os inimigos de dentro do que os de fora,
correndo até a beira da ruína, eles próprios e os outros cidadãos. Em razão disso tudo, afirmaremos que são essas disposições que os guardiões deverão tomar sobre a moradia e outras coisas, né? Será isso que vamos legislar ou não? E o Glauco diz, será bem isso. Ok, então esse é o modo de vida dos guardiões. O Ibirá até brinca assim nas aulas, a gente brinca nas aulas da Acrópole, que fala, nossa, né, quem é que gostaria de uma vida dessa? Né? Você não pode ter nada, você vive em permanente estado de acampamento, né? E, enfim, né? E é justamente com esse comentário que o Adimanto vai dizer o seguinte para o Sócrates, agora já no início do livro 4, né? Ele diz, ora, Sócrates, eu achei que esses guardiões seriam os mais felizes da cidade, né? Agora, e ele diz literalmente isso aqui, né, na tradução que eu tenho. Ele diz, eles são realmente os donos da cidade, né? Mas não desfrutam de nenhum bem da cidade. Então, em que se baseia a felicidade deles, né? Em que se baseia a felicidade dos guardiões? Né? E o Sócrates, então, começa o livro 4 respondendo, né, a essa objeção do Adimanto no seguinte sentido, né? Dizendo que a felicidade da parte é diferente da felicidade do todo, né? Ele diz assim, basicamente, ora, quando nós estávamos tentando entender o que era a felicidade para os agricultores e tal, é claro que se a gente fosse dar a felicidade máxima para essa parte da sociedade, a gente deixaria que os agricultores usassem vestes de ouro, trabalhassem uma vez por ano, né? Se trabalhassem, enfim, né? Tivessem ali a vida perfeita, né? A vida idílica perfeita, digamos assim. E o Sócrates disse, ora, não foi esse o nosso objetivo, né? De fazer com que a felicidade da parte fosse superior à felicidade do todo. Mas, ao contrário, né? Que a felicidade do todo da cidade fosse superior à felicidade de qualquer uma das partes, né? E o exemplo que ele usa para ilustrar, né, essa ideia é o exemplo de uma estátua, né? Vamos imaginar o seguinte, só um parênteses, né? Na época do Platão e na época do Homero também, né? Tinha um tipo de tintura que era a tintura púrpura, né? Uma espécie de roxo, né? Que era uma tinta ligada, uma tinta mais bela, assim que eles tinham, né? Ligada à nobreza, enfim, tinta mais difícil de produzir, a mais bonita, né? A mais viva, etc. E o Platão usa o exemplo de alguém, né? Um artesão que estivesse pintando uma estátua. Ele diz o seguinte: ora, a pessoa tendo posse dessa tinta, né? Mais bela, seria ridículo se ela pintasse toda a estátua com essa tinta, né? Desrespeitando ali as cores e proporções que a estátua requer, né? Seria muito mais desejável, por exemplo, que ela pintasse, né, os olhos de branco, preto, pintasse o tom da pele, pintasse o cabelo, enfim, as vestes, né? E usasse a tinta púrpura somente onde ela é necessária, né? E essa é justamente a imagem que Platão coloca, dizendo basicamente assim, né? Que se a gente dá a cada parte aquilo que convém a ela, o todo torna-se mais belo e cada função dentro da cidade se encontra preservada, né? Então essa que é a questão aqui sobre a felicidade dos guardiões, né? E não só dos guardiões, mas de todos os setores da sociedade, né? Ok? Então, esse é o primeiro ponto do livro 4, né, sobre a felicidade dos guardiões e como é que então, eles são felizes com isso. Né? Ok? Tudo bem até aqui? Pode falar. Eu fiquei com uma dúvida que eu peguei esse finalzinho que você estava falando. A felicidade do guardião é em servir, seria isso? Sim, vamos pensar o seguinte, né? O guardião, ele faz uma ascese, né? O que é uma ascese? Ele rejeita, né? Ele se abstém de uma determinada parte da vida. Que parte é essa? A parte privada, né? A parte da vida privada. E como toda pessoa que realiza uma ascese, né, realiza visando um bem maior do que aquilo que ela está perdendo. Provavelmente os monges. Quando um monge, um padre, sei lá, decide viver em celibato, né, ele rejeita uma parte da vida
em prol de uma conexão mais íntima com o sagrado, né? Os guardiões é a mesma coisa, eles rejeitam a posse da vida privada visando o poder, né? O exercício do poder dentro da cidade, porque é essa a natureza deles, né? O Platão coloca que os guardiões perfeitos, por exemplo, têm por natureza, têm vontade, né? Desejam por natureza exercer o comando, enquanto os guardiões auxiliares, né? Digamos assim, eles têm por natureza o desejo de executar ordens. Então, essa função deles, né, já estaria inserindo-os dentro dessa felicidade, né? Deu para entender? A felicidade é basicamente desempenhar a função, né, que eles estão destinados. E a função do guardião tem uma série de restrições, né? E se a gente pensar, todo tipo de profissão tem restrições similares, né? Por exemplo, um agricultor. Se ele quer realmente desempenhar a tarefa dele de agricultura, ele não pode, sei lá, ficar uma semana sem trabalhar, né? Senão a horta vai começar a sair do controle dele, né? Então toda profissão tem esse tipo de restrição que é, no fim das contas, adequada para o exercício dela mesma, né? A diferença é que os guardiões, pela particularidade da função deles, o nível de restrição tem que ser muito maior, né? Porque a responsabilidade da tarefa deles é a felicidade do todo, né? A felicidade de toda a cidade. Platão até ilustra, né? Ora, se um carpinteiro, se um sapateiro decide se abster da sua função, fazer ela de qualquer jeito, né? Para a cidade, isso vai ser prejudicial, mas não vai botar em risco a existência da cidade, né? Agora, se o guardião fizer, né, de qualquer jeito a tarefa dele, ou se abster dela, aí toda a cidade corre um risco, né? Porque então, por conta disso que eles têm tantas restrições na vida do guardião. Esse guardião, ele tem poder vitalício, né? É algo assim, né? Só que a gente tem que entender que não é um guardião, né? Que exerce um poder unilateral, digamos assim. É um. Não é como um governador ou um presidente. Não. É um conjunto de guardiões um conselho. da cidade. Um conselho de guardiões. Sim. Tá. Então, por isso tem esse acampamento. Esse conselho mora junto nesse acampamento. Esse estilo. Sim, é algo assim, né? Esse acampamento, na verdade, é o acampamento comum de todos os guardiões, né? Eles não têm nenhum espaço só deles, digamos assim. Né? Então, por isso eles vivem nessa comunidade, né? De certa forma, até afastados da vida privada, né? Ou seja, da vida de moradias e tal. Porque eles não podem... Eles não podem, assim, ter esse livre trânsito, né? Entre dinheiro, etc, etc. Mas eles vivem uma forma de colocar o político como um sacerdócio, pelo menos do ponto de vista da nossa sociedade agora, mas acho que mesmo da Grécia Antiga, né? É um sacerdócio. Exatamente, é uma boa palavra para descrever. Ok? Esses guardiões podiam casar? Guerra também, não. Tem guardião que vai. Deixa eu só responder Sim, então, duas coisas, né? Vocês podem casar, vocês vão para a guerra. A função do guardião é ir para a guerra. Essa é a função primária deles. Né? A função dele é para ir para a guerra. Sim, a função dele é para ir para a guerra. Se a gente lembrar, a classe dos guardiões, ela nasce quando a classe dos artesãos decide viver o luxo, né? E o luxo tem uma série de questões, né? Uma série de problemas que ele acarreta, inclusive o problema da guerra. Né? A guerra nasce a partir dessa nossa necessidade de ir além do básico. Né? Quando alguém quer, por exemplo, mais terra, mais conforto, mais etc., a guerra surge, né? Com o conflito entre as nações. E aí o guardião surge como uma tarefa, né, a ser desempenhada nessa cidade que é a guerra. A função do comando, ela surge dos guardiões também, quando o Sócrates vê que a educação deles, né, dessa classe dos guardiões, ela é também propícia, né, para aquele que exerce o comando. Daí que o governante, né, vai ser
tirado da classe do guardião. Mas o governante é também um guardião, né? A diferença é que há o guardião perfeito, que é o governante que chegou ao fim da educação escolar, não é bem escolar, né? Uma educação dialética, científica e tal, ele chegou no auge desse tipo de educação. E o guardião auxiliar, né, desse governante perfeito, que são os guardas da cidade, né? Eles recebem a mesma educação, mas eles não têm uma formação científica, filosófica, né, em sentido mais específico, dialética, né, melhor dizendo. Tá, mas a função deles é ir para a guerra. E o casamento dos guardiões, o Sócrates vai abordar no livro 5, né? Então, eu não vou dar spoiler, mas sim, eles podem casar, desde que respeitadas algumas regras ali, né? E essas regras são tão profundas e problemáticas, né? Que o próprio Sócrates, ele hesita em falar e diz, olha, né? Essa parte vai dar problema, né? E realmente, quando o pessoal quer bater na República, bater no Platão, geralmente pega essa parte do livro, né? Relacionada à vida privada dos guardiões. Né? Porque aí dizem, né? Aí surge uma imagem do Platão, que é a imagem do Platão autoritário, a imagem de um Platão eugenista, etc. Né? Ok? Pode falar, Cláudia. Essa questão dos guardiões, assim, as pessoas que vivem nas Forças Armadas é muito parecido, né? Pelo menos enquanto eles estão servindo, né? Sim. E aí, se exatamente. O cara continuar trabalhando, eles vivem praticamente em comunidades, assim, mas assim, cada um tem sua casa, claro. Mas eles se basearam nisso, você tem uma ideia, apesar também que deve ter perdido um pouco o sentido, né? Hoje em dia, não sei como que é lá dentro. Uhum. Mas foi baseado, né, nisso, né? Sim, então, a vida militar hoje, né, eu não sei como são em todos os países, né, mas pelo menos aqui no Brasil, o militar que está servindo, ele fica um tempo no quartel, mas ele também pode voltar para casa, né, ou em fim de semana, enfim, ele tem os dias que ele volta para casa dele e vive a vida normal. Agora, o estilo de vida que o Platão propõe aqui é que os guardiões fiquem permanentemente acampados, como se eles estivessem em campanha, né, em campanha militar, certo? Então, eles não têm uma casa para voltar, digamos assim, porque eles não têm a vida privada deles, né? O guardião geralmente já nasce nesse ambiente, né, de vida comum, tá? Então, eles vivem como se estivessem em campanha, né? Como se estivessem em estado de guerra, né? Estado de alerta. Em estado de alerta, em campanha militar. Mas esse é o modo comum deles viverem. Isso aí deve ter inspirado um monte de vida em comunidade, né? Com certeza. Sim. Essas páginas aqui que a gente está lendo da República, as páginas da educação também, né? Mas daqui para frente, né, do livro 4, livro 5, vão inspirar tudo aquilo que depois foi considerado como utopia, né? Thomas More, Cidade do Sol, até o Alden, do Henri Thoreau, né? Que é, enfim, o livro Desobediência Civil, o Alden, né? Então, todas essas ideias de utopia, 1984 também, né, tem uma grande parcela de se basear na República, né, vão ter essas repercussões, né. Ok? A particularidade da função do guardião, então, é assegurar o bem-estar, né, a felicidade geral da cidade. E como é que eles fazem isso, né? Porque a tarefa do guardião, então, a tarefa mais importante, digamos assim, é estabelecer a coesão da cidade, né? Fazer com que a cidade seja uma, né? Que ela não se divida. Como é que ela se divide, né? O Platão vai falar, olha, coisas que dividem a cidade, né? E ele vai exemplificar o problema, por exemplo, da riqueza ou pobreza excessiva, né? Se alguém é muito rico ou muito pobre, isso divide a cidade porque os interesses dos cidadãos, o interesse do rico e o interesse do pobre, por exemplo, vão ser diferentes, né? Então, essa atenção deve ser colocada nesse ponto também, né? Quando a riqueza de um cidadão se torna muito grande,
ela deixa de ser um poder pessoal, né, sei lá, um poder de compra, por exemplo, e passa a ser um poder político, né? A gente pode fazer várias relações hoje também, né? O quanto, por exemplo, bilionários, enfim, ricaços, né, conseguem influenciar no governo, né? O Platão ele já tinha previsto isso, né? Ele fala, olha, quando alguém é muito rico, a riqueza dessa pessoa se torna um poder político também, né? E isso divide a cidade, né? Porque aí não é só mais o governante que vai estar governando, mas também o rico, né? Que comprou uma parcela do Estado, digamos assim. Certo? Essa cidade una, ela tem, em compensação, né? Ela é muito mais forte do que essa cidade dividida. Porque a cidade que a una e tem o seu interesse coeso, ela pode lutar com muitas cidades divididas, né? O Platão vai colocar, ele vai falar, né? Tem a célebre frase dele, que é muito mais fácil você lutar contra 2, 3 ou 4 cidades do que contra uma só. Por quê? A cidade que é una, que tem essa fortaleza interna, ela não vai quebrar, né? Enquanto 2, 3 ou 4 cidades podem ser colocadas uma contra a outra, né? Certo? Sem falar que o estilo de vida dos guardiões, que impede eles de serem comprados, fazem eles guerreiros perfeitos, né? Insubornáveis e não mercenários, né? Na antiguidade era muito comum você ter exércitos inteiros de mercenários, né? Hoje em dia também, você tem exércitos inteiros de mercenários, né? Então guerreiros pagos para o desempenho da tarefa, né? Esses guerreiros, quem pagasse mais, né? Eles voltariam contra o seu primeiro contratante, digamos assim. Certo? Essa unidade na cidade também se dá por uma tarefa dos guardiões, que é atribuir cada um dos cidadãos ao trabalho ao qual ele tem inclinação natural, né? Só isso já é o suficiente, né, o Platão dirá, para, isso é educação, claro, né, para assegurar essa integridade na cidade, né, contra os inimigos de dentro, digamos assim, né? Quais são os inimigos de dentro, né? O egoísmo, essa vontade de prevalecer sobre o outro, né? O individualismo e tudo mais. Então, esses inimigos de dentro, né? E quando as pessoas atribuem os trabalhos, né, a quais as pessoas têm inclinação natural, também a pessoa que está exercendo o trabalho, o carpinteiro, o sapateiro, por exemplo, não vai se ver dividido. Por exemplo, então eu tenho que desempenhar minha tarefa de sapateiro, porque é a tarefa que eu desempenho na sociedade e um guardião me deu, mas o que eu gosto mesmo é de, sei lá... Ser atleta. É ser atleta, ou então ser pintor, sabe? Então a pessoa se vê dividida, né? Dentro dela, em desempenhar a tarefa que foi dada pelo Estado, né? E a tarefa qual ela gosta de fazer. Esse tipo de divisão é tão prejudicial quanto a riqueza e a pobreza excessiva, né? Porque vai fazer com que o interesse do indivíduo se descole do interesse do todo, né? Então, o Platão ele coloca aqui uma linha de trabalho, né, na qual cada pessoa seguiria sua própria vocação, né? Digamos assim, o trabalho que ela mais desejaria, né? Porque também, se a gente for pensar, né, segundo o princípio de especialização, a pessoa só pode fazer uma tarefa, né, ao longo de toda a vida. Então, se ela é carpinteira por toda a vida, né? Por aí vai. Hoje em dia, principalmente na minha geração, isso é impensável, né? Eu, por exemplo, já tive 5 empregos totalmente diferentes. Então, é esquisito, né? Pelo menos para minha geração. Acho que para as pessoas mais velhas nem tanto, né? Que tiveram muito essa tradição de ficar um longo tempo, né? Dentro de uma empresa só. Por exemplo, eu tenho uma amiga, né? Na verdade, a minha última gerente, o primeiro emprego dela foi aquele, e ela estava 20 anos, né? Naquela empresa. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Seguir na mesma linha, né? Íntegra ao longo de toda a vida. Certo? E por fim, né, relacionado a essa coesão da cidade, o Platão diz então que a tarefa mais importante do guardião, né, ligada a essa preservação da união da cidade, é olhar com olhos atentos a única lei relevante da cidade. E qual que é a única lei relevante da cidade? A lei que é relativa às normas da instrução e da educação, né, das pessoas, da cidade. Porque essa lei, né,
relacionado ao princípio de especialização, que faz com que as pessoas desempenhem uma única tarefa, sejam direcionadas ao trabalho, e que a educação, né, musical e ginástica seja bem estabelecida, conforme a gente viu no livro 3, né? Essa única lei, a lei da educação e da instrução, ela vai fazer com que outras leis se tornem até irrelevantes, né? Por exemplo, qual será o tipo de vestimenta, o tipo de regra de etiqueta, normas, enfim, de convivência, né? Se essa lei for respeitada, todas as outras são irrisórias, né? Pode falar, Maria Eugênia. Eu não tinha entendido, mas você me explicou. Porque cada um, ele dá a sua tarefa. Você é carpinteiro, vai ser carpinteiro. Você é sapateiro, você é sapateiro. É justamente para não crescer uma certa vaidade, não crescer os egoísmos. É só para isso? Esse é o objetivo que ele coloca? Cada um com a sua função. É isso, né? Sim, o objetivo dessa função é impedir que as pessoas se vejam divididas entre o trabalho que ela gosta e o trabalho que ela precisa desempenhar. Aqui o Platão está propondo que o trabalho que você precisa desempenhar na cidade e o trabalho que você gosta de fazer sejam um só, né? Seja o mesmo trabalho. Para que, por exemplo, você não tenha essa ideia de, sei lá, chegou o fim de semana, então agora eu vou fazer o que eu gosto, sabe? Porque você já vai estar fazendo o que você gosta, né, ao longo da semana. Mais ou menos por aí. Entendi. Pode falar, tá, Diná? Esse sistema se confunde com as castas da Índia, não? Sistema de castas da Índia? O sistema de castas da Índia é mais ou menos assim, né? Você nasceu de uma certa forma e vai morrer do mesmo jeito que nasceu. Sim. É parecido no sentido da divisão que existe, né? Só que a gente não pode confundir, por exemplo, com a seguinte coisa: que você nasceu naquela condição e é isso. Porque a condição, você vai descobrir, você vai estar na classe dos artesãos, dos guardiões, dos comandantes, dos governantes, ao longo da educação, né? É muito, muito provável, por exemplo, que um filho de 2 guardiões seja alguém da classe dos artesãos, por exemplo. E um filho de 2 artesãos tenha natureza para um guardião, né? Então, essas classes, elas não são fixas, digamos assim, né? Só que no momento que você descobre a sua vocação, aí sim, né? Você deve desempenhá-la ao longo do restante da vida, né? Tá? Eu não tenho muito conhecimento, assim, de como são as castas na Índia, né? Eu sei que elas são mais uma divisão mesmo, né? O problema é quando isso toma proporções em que as castas dividem a cidade, né? O objetivo da divisão do trabalho e das funções aqui, né, guardião e vida privada, por exemplo, não é dividir a cidade, pelo contrário, é unir a cidade dentro de um interesse comum, né? Então tem que se atentar a isso. Muito provavelmente as castas na Índia dividem a cidade, né? Dividem os interesses da cidade. Novamente, né? Não conheço muito, mas talvez possa cair nisso, né? Ok? Ok. Certo? Então, essa única lei relacionada à educação, ela é fundamental. As outras são menos importantes, né? E o Platão vai falar, olha, né, não sei se vocês já conhecem, né, o Platão vai falar, aquele governante que aplica uma série de leis que não colam, né? Sabe, a lei não cola. Então, como se um bêbado, por exemplo, né, ao invés de abrir mão da sua bebedeira, né, deixar de ser um bêbado, fizesse uma série de dietas, uma série de, enfim, né, tomasse uma série de remédios para curar a ressaca, né, provavelmente, para curar a condição dele, né, gerada pela bebida. Ao invés de largar a bebida, ele se coloca uma série de passos secundários, né. Então, o que o Platão está falando mais ou menos é isso, né? Olha, os governantes, eles ignoram essa questão fundamental e bolam uma série de leis menores sobre regras de conduta, regras de trânsito, enfim, né? Que acabam não colando, né? Porque falta esse princípio educacional, né? De fazer com que o interesse individual coincida com o interesse coletivo. Ok? E aí, quando então o Platão
pronuncia, né, essas últimas palavras quanto à educação do guardião, e encerra-se a fundação da cidade, né? Então termina-se a fundação da cidade, que começou lá no livro 2, né? Fundemos uma cidade em palavras, né? E aqui termina a fundação da cidade, e agora a tarefa deles é buscar, né, porque o propósito da fundação da cidade foi esse, buscar onde é que está, nessa construção que eles fizeram, a justiça e a injustiça, né? Porque se a gente lembrar, a cidade só foi criada para que Sócrates, né, e os discípulos pudessem ver em letras maiores, ou seja, dentro da cidade, a justiça e a injustiça que estavam no indivíduo, né? Então foi essa a justificativa, né? Eu vou ler aqui essa passagem, 427D, se eu não me engano. Que ele diz assim, ó, pois bem, disse eu, já estaria fundada a tua cidade, ó filho de Ariston. Busca em algum lugar uma boa luz e com ela examina a tu mesmo. Chama teu irmão e também Polemarco e os outros para vermos onde afinal está a justiça e onde está a injustiça, no que elas são diferentes e qual das duas quem pretende ser feliz deverá possuir. Escape isso ou não aos olhos de todos os deuses e homens, né? Então ele pede, né, para os discípulos que examinem a cidade e procurem onde está a justiça e a injustiça. E aí os discípulos falam, pô, Sócrates, você está enrolando a gente, né? Porque você falou que você ia procurar, né? Você está colocando a tarefa na gente, né? A Sócrates vai falar, não, tá, tudo bem, mas né, vocês precisam me ajudar também. E aí, então, eles vão procurar a justiça, né, nessa cidade, e eles vão procurar a partir do seguinte método, por eliminação, né? Então, era conhecido já, né, pelo menos era tradição na Grécia, de se consolidar em 4 virtudes fundamentais, né? Quais são as 4 virtudes fundamentais? As 4 virtudes mais importantes, digamos assim, né, em toda a tradição grega. É a sabedoria, né, a coragem, a temperança e a justiça, né, justamente. Eles vão procurar por eliminação. Então, ou seja, eles vão entender na cidade o que é a sabedoria, o que é a coragem, o que é a temperança, e o que sobrar, né, é a justiça. Ok? Esse vai ser o método deles. E aí, então, eles vão começar, né? Olha, onde é que a gente pode encontrar a sabedoria? Bom, a sabedoria parece bem evidente, né? Está na prudência de governar segundo o conhecimento das leis da natureza, né? E essa sabedoria está presente nos poucos indivíduos que constituem os guardiões perfeitos da cidade, né? Porque eles, né, que têm a sabedoria e possuem esse conhecimento para governar, né? É muito provável, por exemplo, que um carpinteiro, por exemplo, que tem o conhecimento em desempenhar sua arte, seja também sábio na arte da carpintaria, na arte né, na sapataria. Mas isso não torna a cidade sábia, né? O que torna a cidade sábia é a atitude dos governantes, né? A atitude de quem está no poder em regulamentar as leis da cidade, né? Fazer com que elas sejam feitas com prudência, tá? Esse é um passo importante para a gente entender, por exemplo, por que o Sócrates diz que só os filósofos podem ser governantes, né? Porque uma cidade sem sabedoria é uma cidade incompleta, digamos assim, né? Não pode exercer o governo de uma maneira adequada, né? Mas só um parênteses, né, para a gente entender a terceira onda, né, das dificuldades da cidade. Porque depois que eles acham, né, a justiça na cidade, então eles vão começar a falar, né, de uma série de questões, uma série de dificuldades que essa cidade coloca, né? E aí entra a vida privada dos guardiões, o papel das mulheres, da família, das crianças, tudo mais, né? Mas enfim, então a sabedoria está na classe dos guardiões perfeitos, dos governantes. A coragem, em grego é andreia, né? A gente pode traduzir de vários jeitos, né? Virilidade, enfim, coragem, né? Também. Astúcia não, né? Mas enfim, né, dá para traduzir Andréia de vários jeitos. Mas aqui é coragem, né? Coragem, e aí o Sócrates, né, tem uma definição super interessante do que é coragem. A definição dele é a seguinte, né? Ele diz que coragem é a preservação, né, uma solidez, uma força de opinião que é formada sobre a
sob a ação da lei e por intermédio da educação, né? Sobre quais sobre o que e quais são os perigos, né, da cidade. Então, vou repetir, né? Coragem é a preservação da opinião, formada sobre a ação da lei por intermédio da educação, sobre o que e quais são os perigos, né, para a cidade. Ou seja, né, a coragem para o Sócrates aqui nesse momento é a habilidade de alguém, independente das situações, seja uma situação ótima, seja uma situação péssima, de preservar preservar a opinião do que é bom e do que é o mal, né? De quais são os perigos, de quais são os caminhos corretos para a cidade. Então vamos imaginar o seguinte, né? Que um guerreiro, né? Que é um guardião, porque né, no fim das contas a coragem vai estar então na classe dos guardiões, né? Que são capazes de exercer essa coragem. Um guerreiro no meio do campo de batalha, no meio de uma derrota, por exemplo, no campo de batalha. Se ele for capaz de preservar a opinião sobre quais são os perigos reais, né, para a cidade, o individualismo, o egoísmo, etc., e de quais são os perigos falsos, né, para a cidade, aí ele está sendo corajoso, né? Uma coragem não é uma virtude cega, digamos assim, né? Não é simplesmente a ousadia de se colocar na frente no campo de batalha, né? De arriscar a vida, por exemplo. Não, coragem é a habilidade, né, que você tem de se manter sólido quanto às suas virtudes. Né? Isso é uma definição interessante de coragem, né? Para quem conhece, tem um diálogo do Platão que chama Alcebíades, né? É um diálogo de juventude, né? Onde o Sócrates e o Alcebíades, né, que era um general, conversam sobre o que seria coragem, né? E justamente o Alcebíades fala, né, que coragem é você se colocar no campo de batalha primeiro, etc, etc. E o Sócrates vai rejeitar essa definição. E aí, então, na República, ele coloca, né, o que seria coragem. Né? Essa preservação da opinião, né? E aí ele vai dar o exemplo do tingimento da lã, né? Ele diz, olha, que inclusive eu falei, né, no último encontro, por pressa, né, talvez, eu tinha adiantado uma parte que estava no livro 4. Mas eu vou ler essa passagem do tingimento da lã para vocês, porque eu não consegui ler, né, no encontro passado. Ele diz o seguinte, que essa educação, né, de preservação da opinião, ela se dá da mesma forma que o processo de preservação da cor, né, num tecido, por exemplo, tá? Então ele diz assim, olha, supõe, disse eu, que coisa semelhante nós também fazíamos ao fazer a seleção dos soldados e ao educá-los com a música e a ginástica, e que nada buscávamos senão persuadi-los a absorver da melhor forma as leis, como se elas fossem uma tintura, para que a opinião sobre os perigos e sobre outras coisas se mantivesse indelével, graças à natureza e à educação adequada, e para que a tintura que receberam não fosse lavada por esses sabões que são tão eficazes, isso é, o prazer, que é mais eficaz que a soda e a lixívia, a dor, o medo e o desejo, mais eficazes que qualquer sabão. Tal força e preservação constante da opinião, reta e legítima, sobre o que constitui os perigos ou não, eu chamo e considero coragem, caso não afirme coisa diferente, né? Então ele diz assim, né, antes de alguém pintar um tecido com a cor que ele quer, né, por exemplo, pintar um tecido de azul, é preciso, né, que a pessoa coloque a cor branca antes, né? Porque se ela pintar primeiro só de azul, na primeira lavagem vai sair a cor, né? Primeiro que ela trate o tecido para que ele receba a cor com maior propriedade, ela não sai na lavagem, né? Então é esse o processo de educação dos guardiões também, né? O processo de educação dos guardiões é preparar, né, o caráter dos guardiões para que eles recebam a justiça, enfim, a virtude sobre o que seriam os perigos, né, as leis, com maior aderência, né, digamos assim. Tá bom? Então essa é a coragem. A terceira virtude que então eles vão encontrar na cidade é a temperança, né? Em grego é sofrosine, né? Temperança. A temperança a gente conhece também, né? Se preserva o sentido que a gente tem hoje, mais ou menos, né? Que a temperança ela é ordem e domínio de certos prazeres e desejos, né? Ordem e domínio de certos prazeres e desejos.
seria aquilo que a gente comumente chama de ser senhor de si mesmo, né? Mas aí o Sócrates vai até falar, olha, né, a gente pode sim falar que alguém é senhor de si mesmo, mas se quem estiver no comando, né, quem for o senhor são os desejos, então é problemático, né? A pessoa pode ser senhor de si mesmo e quem mandar são os desejos, né? A temperança, no fim das contas, ela tá, né? Onde é que a gente encontra a temperança na cidade? A temperança, ela tá nessa hierarquia das classes, né? E no consenso que existe entre elas, que justifica o domínio, né, de uma sobre outra. Então, olha que interessante. A temperança, ela é ordem e domínio, né, de certos prazeres. E certos prazeres, eles são ordenados e dominados pelo princípio racional, né, pela sabedoria. Então, o fato de você ter a sabedoria que comanda sobre o princípio do ímpeto, né, que são os guardiões, e que comanda sobre o princípio dos desejos, né, da classe produtiva, essa hierarquia em respeito, né, em consenso, ela configura a temperança na cidade, né? Então eu vou ler para vocês aqui o que é a temperança. Está em 432A. Inclusive, a temperança ela tem uma particularidade, né? Porque as virtudes, a sabedoria e a coragem, elas estão, respectivamente, né, na classe dos governantes e na classe dos guerreiros. A temperança, ela não vai estar numa classe específica, né? Mas no todo das classes. Então ele diz, né, olha, estando cada uma instalada no interior de uma parte, né, ou seja, coragem e sabedoria, no interior de uma parte, aquela torna corajosa a cidade e essa torna sábia. A temperança, ao contrário, está absolutamente a postos por toda a cidade e faz com que soem em uníssono completo as vozes dos mais fracos, dos mais fortes e dos medianos, quer pela inteligência, quer pela força, quer pelo número, quer pelos seus bens, né? Ou por outra razão qualquer como essas. Sendo assim, diríamos com muito acerto que essa concordância é a temperança, uma consonância natural do pior e do melhor, sobre qual dos dois deve governar a cidade e também no íntimo de cada um, né? Então a temperança, ela é no fim das contas o consenso, né, entre as classes sobre qual deveria exercer o domínio, né? Ela gera o equilíbrio entre essas camadas da sociedade. Ok? Ok até aqui? Se a temperança é o equilíbrio, né, pelo domínio, a hierarquia, ela está nessa ordem da cidade. Certo? E aí, então, sobrou a justiça, né? Onde é que a gente vai encontrar a justiça? E aí, então, quando eles terminam... Maria Eugênia, acho que está dando um equinho, você pode fechar? Obrigado. Senão eu me desconcentro, começo a me ouvir e falo, nossa, começo a julgar, sabe? Mas, enfim. Então, onde é que está a justiça, né? Quando eles terminam essa procura da sabedoria, temperança e coragem, né? Eles dizem o seguinte, né? Eu vou ler aqui. Parte que é interessantíssima. 432C. E o Sócrates diz, então, Glaucon, agora devemos postar-nos como caçadores em volta da moita e prestar atenção, que não nos venha acontecer que a justiça consiga escapar-nos e escondida não mais a vejamos. É evidente que ela está por aqui. Fica observando, portanto, e esforça-te em descobri-la, e caso a veja antes de mim, avisa-me. E o Glauco responde, né? Pudera eu, disse. Em vez disso, porém, se me tratares como alguém que te segue e é capaz de observar o que lhe for apontado, isso me caberá bem. E o Sócrates diz, segue-me, falei eu, depois de orar comigo, né? Essa oração é a oração que os caçadores faziam antes da caça, né? Para que a caça fosse proveitosa. Porque justamente eles estão caçando a justiça, né? Eles estão ali postados, falando, ó, ela deve estar por aqui agora, né? Quando ela passar, a gente, né, pula sobre ela. Então eles oram antes da caça. E o Glauco diz, farei isso, mas se me guiares. E o Sócrates diz, muito bem,
O lugar me parece de difícil acesso e sombrio. É pelo menos escuro e difícil de explorar, mas mesmo assim devemos ir. Devemos sim, disse. Eu dei uma olhada e falei, né, o Sócrates. Ó, Glaucon, pode bem ser que tenhamos encontrado uma pista e, pelo que parece, não vamos perdê-la. Boa notícia, disse ele. Pois é, como fomos tolos. Como assim? Há muito, meu caro, há muito tempo, né, meu caro? Parece-me que desde o início ela estava rolando aos nossos pés, mas não a víamos. Ora, estávamos fazendo um papel bem ridículo, como aqueles que, tendo já nas mãos o que procuram, continuam procurando o que já tem, né? Também nós não olhávamos para ela, mas tentávamos ver lá longe. Era por isso, talvez, que não a percebíamos, né? Então, ou seja, a justiça estava no nariz deles a todo momento, né? E onde está, então, né? O que está dizendo o Glaucon diz? E o Sócrates diz, isso aqui, né? Falei. Estou dizendo que, ao que me parece, desde há muito, estávamos falando e ouvindo falar da justiça, mas não atinávamos que, de certo modo, falávamos dela. E o Glaucon diz, longa introdução, diz, para quem está ansioso para ouvir. E aí, o Sócrates diz, né? Vamos, disse eu, ouve-me e vê se faz sentido o que estou dizendo. Aquilo que desde o início, quando fundávamos a cidade, estabelecemos que devíamos fazer o tempo todo é, parece-me, a justiça, ou uma forma da justiça. Se está bem lembrado, estabelecemos, e muitas vezes dissemos, que cada um devia ocupar-se com uma das tarefas relativas à cidade, aquela para a qual a sua natureza é mais bem dotada, né? E que cumprir a tarefa que é sua, sem meter-se em muitas outras atividades, é justiça. Isso ouvimos de muitos outros e nós mesmos dissemos muitas vezes. Pois bem, né? Eis, meu amigo, o que, de certa maneira, pode ser que é a justiça. 2 pontos. Cada um cumprir a tarefa que é sua, né? Então, essa é a definição de justiça que o Sócrates vai dar nesse momento da República, né? A primeira definição de justiça dele. Cada um desempenhar a sua tarefa, né? De acordo com a sua própria natureza, tá? Ok? Então, a justiça nada mais é do que aquilo que a gente estava chamando, nos nossos encontros, de princípio da especialização, né? Isso de cada um fazer uma tarefa, aquela a qual a sua natureza é mais direcionada, essa é a justiça, tá? E a justiça, qual é o bem que ela traz à cidade, né? A gente já viu que ela traz a união para a cidade, né? Porque ela impede essa divisão de interesses e que a tarefa dos guardiões, no fim das contas, é prezar pela justiça, né? Mas a tarefa dela, né, no conjunto das virtudes, é que a justiça, ela é a virtude que preserva todas as outras virtudes na cidade, né? É só porque existe esse princípio de especialização, nessa justiça, que a sabedoria tem o seu lugar na cidade, que a coragem tem o seu lugar, e que a temperança, né, a hierarquia das partes da cidade, consegue ser usufruído. Ok? Tudo bem até aqui? Conseguiram pegar o movimento? Tá dando uma travada no seu áudio e no seu vídeo, Henrique. Oi? Travou. A última coisa que você falou travou. Os últimos 30, 40 segundos travou. Ah, tá. Não lembro agora o que eu falei. Mas falei que, basicamente, que a justiça... Isso, que a justiça, ela fecha os todos. A temperança, a coragem... Isso. A justiça preserva a ação de todas as virtudes na cidade. Tá? Maria Eugênia, você pode fechar de novo o microfone? Obrigado. Desculpa. A gente esquece mesmo. Então, agora, qual que é o movimento deles, né? É de fazer o movimento inverso, né? De tirar das letras grandes da fundação da cidade, essa definição de justiça,
e colocar nas letras pequenas. Então, tirar do coletivo e partir para o indivíduo, né? Tirar da cidade e partir para o indivíduo. Tentar descobrir todas as 4 virtudes dentro do indivíduo, né? Porque justamente eles vão dizer, né? Olha, o homem justo e a cidade justa, eles compartilham uma coisa que é a justiça. Se a justiça está presente nos dois, seja ela maior ou menor, né, maior quantidade, menor quantidade, a gente é capaz de identificar, né? Segundo ali o mesmo uso ali do adjetivo, né? Tá? Ok? Como então que ele vai fazer essa transposição das 3 partes da cidade e a justiça para o indivíduo, né? O Platão, então, vai falar daquilo que a gente chama de tripartição da alma. Ele vai falar das partes da alma, né? De como é que a gente pode entender a justiça no indivíduo através dessas partes da alma, né? Então, primeiro ele vai identificar, né? Verificar se o indivíduo possui também as 3 classes, né? As 3 naturezas que a cidade tinha, né? Já que existe essa correspondência entre eles. E aí o Sócrates nos alerta para uma coisa, né? Ele diz, olha, Glaucon, né? Agora não lembro se ele fala com Glaucon ou com Admanto. Olha, do jeito que a gente está fazendo as coisas aqui, é impossível a gente conseguir chegar de maneira rigorosa no que seja a alma humana, né? Mas a gente vai ser capaz de falar dela com alguma generalidade, né? E o Glaucon diz, olha, por mim tudo bem, né, Sócrates? Desde que a gente consiga falar sobre isso. E o Sócrates diz, ok, então vamos lá, né? Então, lembra que eu estava falando, né, nos primeiros encontros que o Platão, ele evita criar dogmas, evita criar a verdade, né, inalienável e tal, né? Aqui é um dos movimentos, né, onde ele nos atenta para isso. Ele diz, olha, né, aqui nós somos seres humanos, né, tentando falar sobre alguma coisa que foge à nossa compreensão. Então a gente pode falar somente de uma maneira meio inadequada, né? Mais ou menos essa palavra, né? Ele usa atécne, né? Ou seja, sem técnica, né? Sem o corpo de conhecimentos necessários para tratar daquilo, tá? Mas enfim, né? Então eles vão identificar se essas 3 classes da cidade existem também no indivíduo e vão primeiro, né, identificar, olha, né, mas será que é possível realmente que a alma tenha partes, né? Como será que existe isso? Se a gente está procurando partes, né? Vamos ver se primeiro se é possível que a alma tenha partes, né? E eles vão falar no seguinte sentido, né, para saber se ela tem partes independentes. Eles vão falar, olha, imagine um peão que está rodando, né? O peão que está rodando, a gente fala ao mesmo tempo que ele está girando e que ele está parado, né? Girando ali nas laterais, mas parado em relação ao eixo dele, né? A mesma coisa pode acontecer, então, de uma coisa, né? Ter partes em movimento e outras partes paradas. Ou seja, o que ele está colocando aqui é que as partes da alma têm uma certa autonomia entre si, né? Elas desejam, elas se direcionam a coisas diferentes, né? Se propendem a coisas diferentes, tendem a coisas diferentes, tá? Então, vamos identificar o primeiro, né? As partes que a gente enxerga como mais evidente, né? Que são os desejos. E os desejos mais evidentes são a sede e a fome, ele vai falar. Olha, a sede e a fome, elas têm, se a gente for parar para pensar, isso eu estou reconstituindo a argumentação deles, tá? Uma especificidade, né? Quem tem fome de alguma coisa. Mesma coisa, quem tem sede de alguma coisa, né? Se você parar no momento que você tem sede, pensar um pouquinho e investigar esse desejo, você vai ver que a sede pode ser de suco, pode ser de água, né? Enfim, a sede, ela tem uma especificidade, né? Então, e a fome também, né? A minha companheira direto, né? Ela fala para mim, nossa, que fome, né? Eu falo, não, tudo bem, vamos ali fazer uma comida. Ela diz, não, mas a fome que eu tenho do restaurante tal. Eu falo, putz, então aí é mais complicado, né? Mas para a gente entender que o desejo, ele tem também uma especificidade, né? Ele tem um objeto a qual ele se direciona. E a mesma coisa tem
ciência, olha que interessante, né? Para a ciência ser chamada de ciência, né? Ela tem que se debruçar sobre determinado objeto. Por exemplo, a ciência de construção de casas, né? Enfim, se ela for relacionada a aí eu já não manjo, né? Então posso falar besteira. Mas se ela for relacionada à forma, digamos assim, ela vai ser a arquitetura, né? Se ela for relacionada à composição interna da casa, a engenharia. Então, ou seja, cada ciência se debruça sobre um objeto, né? Assim como o desejo. Mas basicamente o sentido da argumentação deles aqui, além desses pormenores, né? É que existe uma parte da alma, né? Que se torna responsável pelo desempenho de uma tarefa específica. Então, se a gente pensar no caso de alguém que está morrendo de sede, né? Vamos pensar que vocês chegam na casa de... Vocês estão de visita na casa de alguém, né? E ficam assim, meio, não quero causar incômodo, né? Enfim, tá morrendo de sede. E a pessoa te oferece um copo d'água e você fala não, né? Você fala, puxa, como assim, né? Mas a pessoa não estava com sede, por que é que ela não correu atrás desse desejo, né? A explicação é que tem uma outra parte da alma que se sobrepôs a esse desejo dessa parte desejante da alma, né? A gente tem basicamente a parte racional e a parte irracional, né? No caso, a parte racional, né, em alguém que está com sede, mas não quer beber, se sobrepõe à parte irracional da mera aquisição de matar aquela sede, né? Então, ou seja, partes diferentes da alma têm interesses diferentes e desempenham tarefas específicas, tá? E aí o exemplo que ele usa é o exemplo do arqueiro, né? O arqueiro que com uma mão pega o arco, né? E dobra a corda, então uma mão dele está parada e a outra se mexe, né? Ele diz, ora, seria inadequado você falar que a mão do arqueiro retesa a corda, porque uma mão dele, né, segura o arco, né, estica a corda, portanto. Então, é mais ou menos nesse sentido, né? Nossas partes, nosso movimento interno dá a entender que nós temos partes diferentes da alma, tá? Isso eu falei de uma maneira a reconstituir a argumentação deles, mas eu sei que a gente já conhece através ali da Constituição Septenária e tal, né? E é mais ou menos o mesmo fundamento, né? Partes da alma, ou seja, partes, né, da nossa Constituição que buscam coisas diferentes, né? Agem sobre coisas diferentes. Depois eles tentam fazer, né, eles tentam investigar para saber se o ímpeto, né, lembra aquela parte irracível da alma, né, ela estaria ligada ao irracional ou ao racional. E aí eles chegam à conclusão que, ora ela está ligada, ela parece estar ligada ao irracional, ora ao racional, então ela deve ser uma parte também independente, né? Então, aqui a gente chega a 3 partes da alma, né? A parte racional, certo? A parte do ímpeto e a parte irracional da alma, certo? 3 partes da alma. Então, a correspondência, né? A resposta é afirmativa. Existe uma correspondência entre as partes da cidade e as partes da alma do ser humano, tá? Essa tripartição da alma, pessoal, ela vai acontecer não só na República, mas em vários outros diálogos, né? O diálogo do Fedro, por exemplo, também o Sócrates faz ali ele tem o mito, né, da tripartição da alma, que é o mito da biga alada, né, que é basicamente o auriga e 2 cavalos, né, o bom cavalo e o mau cavalo, ou seja, o cavalo que obedece, né, ou seja, o ímpeto, que é servo da razão, e o cavalo que não é servo da razão coisa nenhuma, né, que está buscando o próprio interesse, que é o irracional, né? Então, ou seja, o ímpeto, ele, para uma boa harmonia da alma, ele deve servir a parte racional, tá? Apesar de ele ser uma parte alheia, ele deve servir a parte racional. Certo? E aí depois, né, eles simplesmente fazem, então, a outra enumeração das virtudes, da sabedoria, temperança, coragem, justiça dentro do indivíduo, né? E é uma passagem bem curta, né? Onde eles passam, então, para saber o que é a justiça, e basicamente as definições são iguais, né? A diferença é que a sabedoria, por exemplo, a sabedoria no sentido de governantes e governados, né? Aqui a sabedoria, a prevalência da parte racional sobre a irracional e o ímpeto, né?
A coragem seria também a mesma coisa, né? A força interna da pessoa manter as próprias virtudes, né? A temperança também, essa hierarquia interna entre as constituições da alma, tá? E a justiça, novamente, esse princípio individual, né? De fazer com que cada uma das partes da alma desempenhe a sua tarefa, tá? Eu vou ler aqui a 443D, também bem curtinho, onde ele fala sobre a justiça. Então ele diz, olha, na verdade, ao que se vê, a justiça era algo assim, mas em referência não às ações exteriores do homem, e sim à ação que se dá no seu íntimo, né? Manda que ele disponha bem o que é dele, mantenha o comando sobre si mesmo, estabeleça a ordem e venha a ser não senhor de si mesmo, mas, olha que interessante, amigo de si mesmo, né? Então a justiça tem essa capacidade de nos colocar numa coerência interna, onde não existe o esforço, né, aquele esforço árduo de fazer com que a razão prevaleça, né? Então, colocar basicamente nossas partes em luta, né, nossas partes em xeque. A justiça ela é um equilíbrio, né? Ela é o que garante a harmonia interna e faz com que nós não sejamos senhores de si mesmo, mas amigos de si mesmo, né? Como uma cidade seria, né? Ok? E aí ele vai se deter numa série de enumerações sobre a utilidade dos atos justos, né, para a pessoa, e basicamente essa utilidade consiste na boa manutenção da saúde do corpo, né, porque uma ação injusta, uma ação interna injusta, gera uma série de doenças, né. Aqui a gente poderia talvez falar que o Platão ele faz até uma psicossomática, né, nesse sentido. Mas a justiça beneficia a saúde do corpo, né, e a saúde da alma, tá? E ele termina o livro 4 no seguinte movimento, né? Ele diz, olha, eu tô vendo que existe uma série de formas de vícios, né? Uma série de formas da gente zoar o nosso corpo, nossa alma e tal. Mas, aparentemente, tem uma só forma de virtude, né? Que é esse equilíbrio interno, a justiça, né? No fim das contas. Que rege todas as outras virtudes. Mas, ele vai se deter em analisar 5 formas aliás, né, 4 formas de vício e uma forma de virtude, né? E ele diz, olha, me parece que, né, já que a gente está fazendo essa analogia, que essas 4 formas de vício e virtude existem tanto na alma humana quanto no governo. E aí, então, ele vai terminar o livro falando que ele vai falar das 4 formas de governo prejudiciais e das 4 formas de alma que se relacionam entre si, tá? E aí termina o livro 4. Ok, pessoal? Comentários, dúvidas? O livro 4 é bastante coisa, né, mas eu tentei apresentar de uma maneira mais sistemática, assim, mas a gente passou por tudo, isso eu posso garantir para você. Tá bom? Então, podem ficar à vontade. Dos livros que a gente viu até aqui, o 4 foi aquele que eu consegui ler com mais fluência. Eu gostei de ler, Só que eu li ele, não chegou a ser 2 vezes, mas eu li ele e depois eu li da metade para frente de novo. Agora, eu estou aqui pensando, porque como eu estou com diferente da maioria, Sim. Eu acho que eu vou mudar o método, porque eu leio o livro para no sábado poder acompanhar a sua aula. Eu vou fazer assim, eu vou assistir a gravação e parando a gravação e acompanhar parte do livro. Sabe quando você entende o que está acontecendo, mas depois você não localiza mais? Eu estou aqui bem Sim. perdida. Porque quando você lê, eu não acho o parágrafo. Agora eu tenho que, com calma, voltar e achar aquele parágrafo. Mas quando eu li, eu fiquei super feliz. Eu grifei várias coisas, porque foi uma leitura que flui mais. Eu acho que ou eu estou me habituando, né, com a linguagem, que ela acaba sendo um ponto difícil, mas eu acho que eu estou habituando. E também eu estou entendendo o objetivo do livro. Estou me permitindo conduzir, né? Mas eu gostei muito do livro 4. Só que sem o 4, sem os outros 3, não teria a força que tem, né? Sim, exatamente. Você falou tudo. Eu gosto bastante do livro 4 também, né? Foi um dos livros que eu mais gostei de ler, assim. Acho que só perde pro livro 10 mesmo, que é aquele livro lá do mito de Ur e tal, né? Mas, enfim.
E é um livro mais fluido mesmo, né? Um livro mais tranquilo, porque no livro 3, a dinâmica do diálogo é meio monólogo, né? É meio monótono. Mas no livro 4, toda essa imagem, né, que se gera atrás da justiça, né? A caça da justiça, ela gera uma emoçãozinha, né? Então, enfim, é mais ou menos por aí. Um dos métodos que eu uso para estudar, Cássia, não sei se você vai se adaptar também, é o de fichamento, né? Então eu vou fichando ali os tópicos do livro, né? E aí fica até mais fácil também para eu dar aula, né? Porque aí eu tenho o caderninho e eu vou só vendo assim para não me perder, né? Acho que seu áudio tá mudo. Achei ele. Eu tenho um caderno que eu vou anotando, mas eu gosto de grifar no livro. Eu grifo a lápis, mas aí eu faço umas anotações direto no texto, que me Também. ajuda bastante também. Aí, Legal. fichamento, assim, eu não tenho. Mas um caderno onde eu vou fazendo uma certa organização, eu também tenho. Sim. É importante, eu faço os dois também. Eu gosto de grifar no livro também. É bom porque aí quando você precisa achar alguma coisa já tá grifadinho, né? Já tá sinalizado ali. Essa edição aí que você tem da Martin Claret foi a primeira que eu li também. Eu tenho ela lá na minha casa ainda. Nossa, ela tá toda rabiscada. Toda rabiscada. Dá até dó dela. Mas eu tô fazendo igual com essa aqui também, então. Agora tem uma pergunta. Você pode ter essas partes aqui, ó, 433A, 434, tal, né? Que eu acredito que deve ser o rolo, né? O pergaminho 433, o pergaminho 434, deve ser isso aí. Você citou um número que Então, não tem em aqui. algumas edições, eu não lembro agora se essa aí da Martin Claret tem também. Tem a indicação da página aqui, sabe? Ao lado da página. Não sei se você consegue ver aqui. Ó. Tá vendo? Não, acho que o meu não tem isso, não. Acho que o meu ó, tá até sem índice. Eu estou caçando aqui, nem índice tem. Agora, você falou uma numeração que não tem no meu. Acho que foi 432C. E não tem. Então, eu não sei se isso aqui é da editora ou se é realmente dos antigos. Tem 432A, e aí já é 433, depois 434. Ele não tem A, B, C. O meu tem sim. Eu acho que é uma questão da edição. Eu acho que até essa parte aqui, da temperança, não, da justiça, né? da justiça. Eu li até em outra edição da tradução do Carlos Alberto Nunes, tem também. Eu acho que é uma questão da edição. Mas aí aqui falhou feio, né? Porque esse é o tipo de. É igual nas obras do Jung, os parágrafos são numerados. Então, você coloca ali obras completas, número 17, parágrafo 425. Sim. Todo mundo no planeta Terra vai estar no mesmo parágrafo. Sim. Pode estar em chinês, em coreano, em português. Do Platão também. Então, mas isso seria para um livro desse gabarito para estudo? Eu acabo que eu não gostei muito eu não sabia que era tão diferente de uma tradução para outra. Depois aí eu pego de uma tradução melhor. Assim, eu acho que essa aí eu usei essa aí na faculdade, assim, eu fui ainda mais. Mas essa aí eu acho que ela é boa para você justamente tomar um primeiro contato, rabiscar mesmo, sabe? Tentar enxergar ali a estrutura do texto. E aí, quando você for ler, assim, com mais, digamos assim, mais profundidade, né? Para tentar encontrar ali na dinâmica do texto, aí eu recomendo outras edições, né? Tá? A gente tem até umas para vender, eu acho, na livraria da escola. Mas eu não sei quanto tá. Essa aqui que eu tenho? Essa aí. Eu Essa aí é comprei muito a boa. minha lá na escola. Essa aqui. Legal. Essa aí é boa, sim. Ela tem várias notas explicativas também. Ok, pessoal? Mas assim, para vocês reconhecerem uma edição boa do Platão, tem várias, né? Em português tem várias, isso é bom. Tem várias boas traduções. A única coisa que eu recomendaria para vocês é de ver essas marcações ao lado, né? Se tem as marcações ao lado da página, porque aí fica mais fácil da gente se localizar, né? E
E aí é da preferência de vocês, né? Mas aí eu gosto que tenha uma introdução antes, né? Geralmente o tradutor ou um convidado faz uma introdução ao livro antes, né? Isso eu acho bem legal. Mas enfim. Eu gosto da do Carlos Alberto Nunes. Eu tenho ela em PDF, mas para vender assim o físico é um livro bem carinho para uma editora. Esse livro aqui, ó. Uma editora da Universidade da Paraíba, se não me engano. Mas ele é carinho porque ele tem um texto grego junto, tá? Mas é bem legal, bem legal. Ele é bem grande também, é diferente. Bem diferente. E tem também um estudo bem, bem grande. Ok? Mas como eu falei, tem várias edições boas. Eu coloquei duas lá na pastinha do Drive pra gente. Inclusive essa do Carlos Alberto Nunes. Tá? O nome desse é edição da Universidade Federal da... A tradução dele é muito boa, só que tem um problema, né? Ele fez, eu acho que 1 ano e pouco. Então, assim, o cara, ele dominava muito bem o grego, né? O Carlos Alberto Nunes. Mas talvez a velocidade que ele traduziu deixou de lado alguns aspectos mais semânticos, né? Em relação ao Platão. Mas eu acho a tradução dele fabulosa, assim, fabulosa. É que é difícil achar o texto em grego também, né? Ou não é? É fácil achar? Tem lá no Perseus. Ah, tá. Tem lá no Perseus. Mas não é tão fácil mesmo. Assim, físico, né? Pode falar, Maria Eugênia. Pessoal, eu vou pedir licença que meu celular tá com a bateria quase no zero e eu esqueci o meu carregador. Onde eu tô sem carregador. Puxa, não, tudo bem. Então, Tranquilo. acho que finalizou praticamente a aula, não Sim, finalizou? finalizou. Tá bom, porque tá para cair. Então, eu agradeço a todos. Agradeço ao professor. Muito obrigada, gente. Obrigado, Maria Eugênia. Espero que tenha sido proveitoso. Obrigada. Bom, pessoal, então é isso, né? Obrigado pelo encontro. E, novamente, né, tendo qualquer dúvida aí, qualquer comentário que vocês queiram deixar, podem mandar no grupo ou para mim, se preferirem, tá? Eu deixei alguns textinhos na pasta do Drive para vocês, relativos ao livro 4, e alguns relativos ao livro 5, se vocês quiserem já ir lendo, porque o livro 5, como eu falei, é um livro bem polêmico, né? Então, ele vai falar o papel das mulheres, né, sobretudo, mas também da família, etc, etc. Tá? Então, tem alguns textos assim que trabalham essa polêmica lá, né, levantam alguns tópicos de discussão. E se quiserem ler, fiquem à vontade. Tá bom? Mas por hoje, só. Agradeço aí a atenção. E é isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, bom feriadão. Tchau, gente. Tchau. Tá? E aqui os livros da edição nova.